Começando aqui, conversar com a Ilka, esperando a Ilka entrar. Aí, pessoal entrando. Oi! Oi, Didi. Tudo bem, amiga? Já estamos com umas 15 pessoas aqui começando. Gente, a Ilka tá na roça, tá no interior, tá com uma conexão um pouquinho instável, mas ela tá ouvindo e tá falando. Eu tô ouvindo tudo. A imagem acho que não vai, a imagem não vai acompanhar, mas se pelo menos o áudio acompanhar, a gente já tá no lucro. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai vendo a Ilka aqui de pedacinhos, vamos ver se a conexão vai restabelecendo, mas ela tá ouvindo aqui, tá participando. Vamos lá, às 7 horas em Eu ponto, a gente resolvi, vai. Hoje a gente vai falar aqui não, eu resolvi de. sair de, Fala aí. não, é porque eu resolvi sair de São Paulo e eu tô no interior de Minas. Então a internet aqui é literalmente internet via satélite, internet rural. Então é isso. É isso aí. Então, se cair, galera, a gente vai tentando resgatar aqui, mas a princípio acho que vai manter, por mais que a imagem não esteja assim 100%, mas a gente vai batendo um papo aqui, ouvindo você. Você está conseguindo ver aí os comentários, Ilka? Você consegue acompanhar? Eu tô conseguindo ver todo mundo que tá entrando. Sim. Ah, então beleza. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Bora lá, a gente vai fazer um papo agora muito, muito legal com a Ilka, que é minha grande amiga e diretora de marketing multicanal na Via Varejo, que está com um case incrível aí de vendedores online por WhatsApp. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Porque a gente tá falando dessa pandemia de novos canais e novas oportunidades, então, de manter a venda ativa durante esse período aí onde as lojas estão fechadas, e a Via Varejo, né, Casas Bahia, Ponto Frio, tem sido um grande case aí, uma grande inspiração, assim como algumas outras marcas de mercado também super bacanas, que começaram a trabalhar com isso, né? Reserva, Tiribins, Riachuelo, entre todos. Então, Ilka, quer se apresentar um pouquinho mais, dar um oi aí pro pessoal? Quem sou eu na fila do pão? Bom, eu estou diretora de marketing da Via Varejo há, desde junho do ano passado, então ainda não completei um ano. Entrei junto com a nova gestão da companhia, né? Acho que quem é de varejo acompanha um pouco esse movimento, né? Então, trocou toda a diretoria executiva, todo o conselho de administração e uma boa parte dos meus colegas diretores também. Então, faço parte dessa nova gestão. Mas eu sou varejista desde pequenininha, né? Então, estou aí já com 20 anos de varejo na história. Comecei estagiando no Grupo Pão de Açúcar, onde eu conheci a Onde nos Didi e conhecemos. fizemos muitas amizades lá, uma mulherada varejista unida, mas passei também por Pernambucanas, é, e anterior à Via Varejo eu fiquei 10 anos no Magalu, e ali eu tive a oportunidade de viver a transformação digital daquela companhia, que foi uma grande escola. Então, é um pouquinho esse aí o meu contexto, Didi. Só Magalu, só Via Varejo, só GPA, Pernambucana, só marca ruim.
É isso aí, aqui é mulherada varejo na veia, né, Ilka? Então, para quem está entrando agora, a Ilka está com um probleminha de conexão para a imagem, que está parada, mas ela está ouvindo e ela está interagindo. Então, mantenha aí nossas conexões, que ela está aqui participando conosco como ela pode. Ela está lá no interior, a imagem fica um pouco complicada. Ilka, acho que também só me apresentando rapidinho, é isso, a gente trabalhou juntas no Pão de Açúcar, depois eu fui para a Netshoes, indústria, e hoje eu atuo consultivamente ajudando as empresas nesse processo de transformação digital. E eu acho que nós duas, a gente viveu muitos modelos aí de transformação digital, né? Então, em contextos diferentes, e a gente aprendeu bastante aí nesses processos. Como é que você coloca aí como seus pilares fundamentais, assim, as premissas para um processo de transformação digital de um varejista? Legal, Didi. O que eu já vivi e o que eu vivo agora também na Via Varejo, né? Eu acho que tudo começa pela uma mudança de mindset, né? Então, em primeiro lugar, as pessoas têm que querer, têm que abraçar, né? Você tem que promover dentro da companhia uma mudança para que os colaboradores tenham um mindset de crescimento. Então, o que é isso, né? Todo mundo tem um pouco ali dentro de si o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo, isso não vai dar certo, já tentaram antes, sempre foi assim, não dá, não pode. Mindset fixo, todo mundo tem. Mindset de crescimento, vamos errar, vamos aprender, vamos aprender com os erros, vamos ter uma mentalidade realmente de todo dia aprender uma coisa diferente, errar rápido, ou errar com controle sempre, óbvio, mas assim, tendo esta aptidão e essa gana de aprendizado. No final é aprendizado contínuo. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ter é mindset de crescimento, senão você não transforma, senão você não se expõe ao risco. Um outro ponto, isso não é uma ordem, não é um ranking, né, é só uma ordem que eu fiz na minha cabeça. Um outro ponto é você ter um propósito muito claro, né? Então, assim, deixar muito claro para a organização qual que é o propósito da organização, para que ela existe, para que as pessoas saem da cama todo dia de manhã para trabalhar, e isso tem que ficar claro e permeado para todos os times, independente da função daquele time, ele tem que tem que ter muita clareza do propósito da organização, porque isso facilita muito na tomada de decisão, isso facilita muito nas discussões. Então, ter esse propósito, essa clareza clara, esse propósito claro. Depois eu acredito que as pessoas perguntam o que tem a ver, né, o propósito, e eu acho que o Magalu, você viveu isso muitos anos lá, acho que tem um propósito, esse propósito da democratização, né, do digital, esse propósito do acesso, isso sempre foi muito um mantra, né, para esse processo de transformação digital, né? Exato. Esse mantra ele é muito claro dentro da organização, né? E isso é bastante importante. E a gente tem um mantra também dentro da Via Varejo, que é o mantra do acesso, né? Casas Bahia é uma marca de muita acessibilidade, sempre foi uma marca muito acessível, né? Quem não né, eu brinco que o crediário da Casas Bahia é quase que um ativo da sociedade brasileira, né? Virou até a letra de música, né? Porque é uma coisa que, assim, quando você não tem possibilidade de comprar de outras formas, quando você não tem acesso de outras formas, então é uma marca de muito acesso. Então, trabalhar para a base da pirâmide, trabalhar para conceder acesso é o propósito, falando especificamente de Casas Bahia. Então, ter o propósito muito claro. Um outro ponto que também é bastante importante e que nesse mundo altamente conectado tem que ter, que é uma cultura digital. Então, cultura digital, ter a organização da equipe de forma ágil, descentralizada, com times autônomos, que consigam ali ter tomada de decisão sem ter que ficar com
1 milhão de hierarquias, 1 milhão de processos. Então, organizar o time para que a organização seja rápida, ágil, adaptável. Então, trabalhar com metodologias ágeis, assim, e beber na fonte da tecnologia, mas também saber adaptar para o seu contexto. E aí, de novo, não é só quem trabalha com tecnologia que pode usar metodologia ágil, você pode e deve adaptar para o marketing, para o RH, não importa, né? Até dentro de uma organização de uma loja, organização né? ágil. Por que não? Exato. Por que não você ter ali um quadrinho de Kanban na sua loja, na sua filial, né? Para organizar a cadência das tarefas dos times. Então, eu acho que ter uma cultura digital, uma cultura ágil. Totalmente conectado com isso, vem o próximo ponto, que é ser data-driven. Então, de novo, com essa avalanche de informação que a gente tem, ter uma organização voltada para dados. E aí, dados é o que você faz com eles, né? Então, não adianta você ter uma infinidade de coisas, mas se você não transforma isso em valor para o seu cliente. Então, conseguir extrair dos seus dados coisas concretas ali que gerem valor para o cliente, isso é primordial, né? Então, e aí dá para dar inúmeros exemplos, né? Então, desde você ter voltando a dar o exemplo do crediário, né? Desde você ter ali um engine de um algoritmo que vai fazer uma concessão de aprovação de crédito mais inteligente e vai conceder mais crédito, né? Até você ter ali um estudo das suas audiências do CRM, fazer uma campanha no Google que vai melhorar seu ROI, porque você está fazendo para uma audiência mais propensa à conversão. Putz, aí vai embora. Aí tem um mar de coisas. E o último, mas não menos importante, acho que eu já falei todos, é você ter uma organização centrada no cliente, né? Então, centralidade no cliente, porque no final, nada importa se você não estiver olhando para o indicador de cliente, desde NPS, base, frequência de compra, você tem que estar olhando para o indicador de cliente. Se a sua organização ainda não tem o hábito, ainda não tem isso na veia de olhar para o indicador de cliente, faça isso o quanto antes, porque esse termômetro é tão ou mais importante que o termômetro da venda. Varejo, a gente é muito habituado à questão de olhar venda. Venda, receita. Mas quantas pessoas compraram? Quantos? Quem? Isso se olha pouco no varejo, né? Então, ter a centralidade do cliente. Essa é a grande transformação. E ela não é trivial. Ela não é trivial. Não. Aí que entra a omnicanalidade, né? Os desafios da omnicanalidade. A gente é acostumado a ver as lojas como centro de resultado puramente ali com a transação da loja, e você começar a entender esse conjunto de canais para melhor servir esse cliente. E aí isso impacta em governança, nos comissionamentos, na forma de você ver resultado, de como você faz toda a orquestra ali de financeira da empresa, né? E aí alguns muros, né? Algumas barreiras ali dos silos tem que cair, né? E é uma transformação profunda, né? De como a gente enxerga o negócio. E aí, como a gente falando essa questão da centralidade no cliente, eu imagino que esse é o grande ponto aí do que a gente está falando dos vendedores digitalizados, né? Então, eu acho que a gente está vendo o varejo com as portas fechadas, né? As lojas não conseguindo vender e as empresas começando a pensar criativamente de que saídas que eu tenho para poder continuar mantendo a roda girando, né? E o WhatsApp tem sido uma grande saída para isso, né? Então, a gente vê aqui que
é o aplicativo mais baixado, né? Foi o aplicativo mais baixado de 2019. São 120 milhões de pessoas usando no país e hoje virou uma ferramenta fortíssima para essa digitalização do pequeno e dos vendedores em loja. Casas Bahia está usando isso fortemente, né? Eu vi aqui o case que em 3 dias vocês conseguiram colocar esse vendedor online em prática. Conta um pouco mais como é que surgiu e como é que foram os desafios para colocar uma ferramenta como essa em prática assim tão rápido, né? Legal. A gente tinha um alicerce que... Gente, para quem entrou agora, eu só tô congelada na imagem, mas eu tô super ouvindo e vendo aqui, tá? Problemas de conexão. Ai, ai. Mas se o áudio tá fluindo, tá tudo bem. Então vamos lá. A gente tinha um alicerce que a gente tinha todas as nossas lojas já tinham fanpage, né? Então a gente já tinha meio que essa cama pronta. Um passo que a gente deu, a gente colocou todas as fanpages das lojas, né, cada uma com a sua, o número de WhatsApp na fanpage. Então foi lá aquele grande mutirão para colocar ali, habilitar a função WhatsApp na fanpage. Legal. Feito isso, os gerentes viraram as suas contas de WhatsApp para o WhatsApp Business. E aí a gente começou ali fomentar com que eles comprassem mídia para a mídia, o formato de mídia Click to WhatsApp, que é um formato de mídia do Facebook, que é um post, nada mais é do que um post que você promove ele, e ele tem lá um botão Click to WhatsApp. Quando isso aparecia na timeline do cliente, ele clicava e ia para esse WhatsApp Business do gerente. Começou assim, pequeno, com algumas lojas fazendo. Aí veio a pandemia, aí veio o fechamento das lojas. E isso estava lá ainda um pouco pequeno. Quando fechou as lojas e os vendedores, assim, a Via Varejo tem 19 mil vendedores. Esse mar de profissionais ficou em casa sem comissão. E vendedor que é vendedor quer ganhar comissão, né? Vendedor que não quer ganhar a comissão deveria fazer outra coisa, não é vendedor. Né? Como eu diria meu chefe, vendedor tem que ter ambição. E aí os vendedores estavam em casa sem ganhar comissão. E a gente falou assim, gente, espera lá, tem uma oportunidade aqui. Rapidamente o pessoal de tecnologia desenvolveu uma ferramenta que possibilita o vendedor fazer um link com um parâmetro para ele se identificar. Então, para quem é de mídia, é um link com um código, com uma tag muito simples, que identifica que aquele link foi gerado pela vendedora ID 1234. Simples assim. E aí eles passaram a interagir tanto no Facebook quanto por uma outra ferramenta que a gente subiu dias depois, mas já fazendo o atendimento por WhatsApp e disparando esse link com esse código vendedor. Então, o atendimento é normal, né? A pessoa fala assim, fulano de tal, tô querendo comprar, sei lá, uma televisão, a minha televisão queimou no meio da pandemia, você imagina, né? Você ficar trancado em casa sem televisão, cheio de criança, não dá, né? E aí o vendedor fazia todo o atendimento, faz uma curadoria, escolhe o produto para a pessoa, eventualmente simula o CEP para a pessoa e já mandava ali pelo WhatsApp uma sugestão de produtos com esse link. A partir do momento que a pessoa falar, eu quero esse, ok, clica nesse link, a pessoa faz o resto do fluxo de compra normal, pelo e-commerce normal, só que a comissão vai cair para o vendedor. Né? Então, simples assim. Você transformou, né? Muito simples. Você transformou seus vendedores em uma máquina de vendas.
né, que ficava ali parado um ativo parado dentro da loja, ele agora correndo atrás dos seus clientes. Eles estão assim, eles estão de home office, né? A gente tem só 250 lojas abertas, onde os municípios já estão com decretos para reabertura dos comércios locais, então assim, mas a Via Varejo tem 1.073 lojas, só 250 estão abertas, então a gente tem aí hoje na casa de 10 mil vendedores nesse modelo home office, e eles abraçaram muito bem e muito rápido, então assim, a gente tem casos incríveis de vendedor que pagou carro de som para divulgar no seu bairro o seu número de WhatsApp. Olha que incrível. Olha, muito varejo raiz. Que legal. E aí, então, os vendedores são os celulares... Fala, conta mais. Tem mais exemplos? Não, tem umas ótimas. Tem uma outra vendedora que ela mandou fazer uma faixa para pôr na porta da casa dela com o número do WhatsApp dela. Então, assim, vendedor bom faz essas coisas, né? Vendedor bom faz essas coisas. Mas só para terminar de contar como que funciona para o cliente achar o vendedor, né? Então ele acha o vendedor hoje ou pela fanpage da loja, ou ele também acha o vendedor, isso o pessoal de tecnologia fez tipo, 3 dias depois, foi muito rápido, por isso volta a questão da cultura digital, de ser ágil, do time estar descentralizado, com autonomia, descentralizado, etc. Então, o time de tecnologia, 3 dias depois, colocou no ar que aí não precisa mais da fanpage, não precisa mais da compra de mídia, um botão dentro do e-commerce, né, tanto no app, quanto no M-Site, quanto no Desk, que está lá, chama no Zap. Então, você clica nesse botão, cai numa pagininha intermediária para você pôr seu CEP, e a partir dali você já encontra um vendedor, e você chama ele no Zap, literalmente, né? E a partir dali você já começa a conversar com o vendedor. E o que a gente está vendo de depoimento dos clientes também é incrível. E ô Ilka, me fala, tem algum conflito de canal por causa desse resultado? Porque ele termina a transação pelo e-commerce. Muitos varejistas ainda têm o e-commerce como um centro de resultado, né? Uma loja, e a loja física outra. Vocês já têm esse sistema integrado, então não tem esse conflito de canais? Não tem, Didi, não tem, porque o vendedor, ele faz uma assistência nessa venda, ele faz o papel de vendedor, mas a transação é e-commerce, ela é 100% uma transação e-commerce. E ele vai ganhar o comissionamento dele como qualquer custo por aquisição, né? A gente tem dentro do e-commerce também, quem é de e-commerce, o famoso CPA, custo por aquisição, o vendedor é mais um custo por aquisição, entende? Então é como se o vendedor fosse uma mídia, vamos dizer assim, entendeu? É isso. Então, e aí você falou... é tão simples quanto isso. E eles têm também uma verba, então, digital, independente, para eles ativarem as suas próprias lojinhas no WhatsApp? Sim, como a gente já tinha esse alicerce das fanpages, né? Eles já tinham cada um a sua verba para poder fazer ali a sua guerrilha no Facebook local, né? Então isso já era uma prática. Agora, esses exemplos fora da curva aí do pessoal que paga carro de som, isso aí é porque a pessoa realmente ela é outro nível, né? Ela é fora da curva. E você me contou um outro caso muito interessante aí de quem usou o WhatsApp fazendo uma live. Como é que é? Conta. Como é que... É isso aí, você vendedor tem que saber vender. Vendedor é uma profissão que, nossa, eles são demais. Um vendedor de uma filial, ele fez uma live, ele marcou dia, hora, fez lá uma ilustração dele, uma caricatura dele, botou lá o nome dele, acho que é um bordão dele, anunciou a live e fez uma live na fanpage. Maravilhoso. Arrasou. Vendendo tudo, contando portfólio de produto e tal. Preço, apresentando. Não, sim, as ofertas do dia, fez lá o comercial dele. Se ele vendeu mesmo, eu preciso conversar com ele agora para saber.
Polishop ganhou um novo modelo, né? A gente estava até falando, eu postei aqui no Insta também essa semana, sobre o novo formato de venda digital. Você vai vendo, né? Essas criatividades para vender, né? É isso, tem que colocar a cabeça para... Tem várias perguntas já aqui, gente, já vou ler para a Ilka, só para a gente fechar esse raciocínio. Essa criatividade, né, de sair da caixa, a gente viu um outro modelo que é da Dengo Chocolates, né, que você começa a comprar, a primeira loja que está usando isso aqui no Brasil, que você tem uma venda ao vivo, uma loja ao vivo, né, você tem toda a loja atrás, só a loja do Chapéu Dourado funcionando, os chocolates na prateleira atrás, você pode ir clicando com interação virtual nesses itens e conversando com o assistente, com o vendedor que está lá na loja, sozinho, obviamente, na loja, e ele vai prestando esse serviço. Então, isso na China já é um modelo de venda interessante, né? Então você vê que vai surgindo outros formatos totalmente inovadores que a gente até então não pensou e traz a conexão. E aí pegando aqui algumas perguntas, tem gente que está perguntando sobre como é que você imagina que vai ficar pós-pandemia, né? Porque aí as lojas voltam a abrir. Como é que vai ser essa ferramenta daqui em diante? Como é que pretende usar ali para frente? Assim, a gente opera um tipo de varejo que é um varejo que tem momentos dentro da loja que não tem um grande fluxo, né? Isso é normal dentro de uma loja de eletrônico. Então, nesses momentos de baixo fluxo, o vendedor vai continuar fazendo essa interação. Provavelmente, a gente vai ter que evoluir aí, onde ele vai ter que se comunicar, talvez lá no WhatsApp Business, colocar aqueles avisos de mensagem automática que já existem, né? Falando de horários específicos, que ele não vai estar tão disponível, né? Ele já não fica disponível 24 horas, mas ele faz só horário de trabalho, mas que ele não vai estar tão disponível, talvez ele tenha que dar assim, a gente vai, de novo, né? Se a gente tem uma cultura digital, e isso é muito, né, desse universo, você aprende, você pivota o que deu certo, você melhora o que não deu certo, você aprendeu, então não tem resposta pronta, a verdade é essa, a verdade é que a gente vai viver e a gente vai aprender. Uma das coisas que a gente já colocou para eles são boas práticas, né? Então, todos os vendedores, eles têm ali uma cartilha de boas práticas e a gente tem um time de treinamento muito forte. Dentro da Via Varejo, a gente tem uma turma, que é a turma do Prove, que é um esquadrão de treinamento super robusto, e isso ajuda muito numa hora dessa, porque a informação chega rápido e chega... a disseminação ela vai certeira. E ali a gente fez algumas boas práticas. Então, assim, trocar a foto de perfil para um crachá virtual que a gente criou, que o time criou, que nada mais é do que uma foto oficial, com o uniforme, com o crachá, com o seu nome, com o seu ID vendedor, porque isso já dá mais segurança. A linguagem, né? O que você... Do's and don'ts, também não muitos, mas alguns do's and don'ts que são bem importantes. Então, toda coisa de segurança, de não pegar o dado de cartão de cliente, né? De você ter ali, aqui é ambiente seguro, aqui eu não entro, eu vou até aqui com você. Porque a gente está vendo também, Didi, que tem muito imigrante digital, muito novo e-shopper. Entrante. Então, a gente está muito entrante, muito entrante. E como Casas Bahia é essa loja da classe C, as pessoas, elas realmente, assim, o vendedor está pegando na mão. Então, assim, para muita gente, o e-commerce ainda era bicho de sete cabeças, né? Para muita gente ainda tinha qualquer tipo de bloqueio. Ou porque a pessoa, às vezes, não tem cartão de crédito e não se toca do boleto, ou porque, enfim, N motivos. Os vendedores estão literalmente pegando na mão. Então, também não é incomum a gente receber relato de cliente agradecido
dando depoimento para vendedor. Obrigado pela paciência, você me ajudou, naquele momento ali eu não sabia o que fazer, você me deu aquela ajuda. Isso tá muito comum. Então tá mostrando também que o vendedor tá tendo esse papel educativo. Porque o fato é que o e-commerce no Brasil ainda é muito pequeno, né? O e-commerce no Brasil, até pré-Covid, era só 5% de todo o varejo nacional. Então, olha quanto novo entrante aí a gente está falando, né, de oportunidade. E aí você falou um ponto maravilhoso, que é isso. Assim, primeiro você teve que digitalizar, porque essa força de loja também não era 100% digitalizado. Vamos pensar em outros varejos. Você falou que eles já tinham fanpage, etc, né? Mas acho que é muito importante isso, assim, se olhar o seu business e falar assim, como é que eu posso digitalizar minha força de vendas, fazer esse treinamento para que esses caras possam pegar na mão e treinar e capacitar ali também os novos entrantes digitais, né? Para que eles sejam esses facilitadores nesse processo de inclusão digital, que é super importante. Então, você tem um papel de treinamento fundamental aqui dos vendedores. E tem uma coisa muito bacana também, que eu acho que é nessa linha, que é muito importante, que é quando você tem lá no Instagram oficial, né, da empresa, você tem já um link com todos os WhatsApps de todos os vendedores, né? Então, isso também, você como cliente, sente muito mais segurança, não, esse cara realmente está ali ele é da Via Varejo mesmo, não tem fraude, não tem problema. E aí o outro ponto que você... a gente... Fala. Isso que você está trazendo é legal, porque olha só que interessante, né? A gente começou, e como foi tudo muito rápido, né? Porque é isso, né? Foi tudo muito rápido mesmo dentro, assim, do momento que fechou a loja, a gente decidiu fechar a loja num sábado, eu lembro como se fosse hoje, assim. Uma semana depois esse negócio já estava rodando. Como foi tudo muito rápido, os primeiros clientes ainda não tinham tido mídia. A gente ainda não tinha ido para o topo de funil mesmo, para a massa, comunicar o Chama no Zap. Então as pessoas assim, mas peraí, o que é isso? Como assim? Um vendedor Casas Bahia? Não, pera lá, não sei o quê. E aí a gente falou assim, opa, precisamos sim contar essa história. Então aí a gente foi. Isso aí é muito bom ponto. E no nosso caso, né, a gente foi tanto para a rede social, então ali o perfil do Baianinho, o perfil do Pinguim, falando, mostrando o rosto de vendedor, mostrando o modelo, explicando o modelo. A gente levou para as homes do M-Site, do app, muito rápido também. Gente, chama no Zap, clica aqui do contato do ponto frio. Então a gente envelopou mesmo a comunicação para realmente, né? As fanpages já estavam mais preparadas, as fanpages foram as primeiras que viraram, porque como eu falei, a gente colocou lá o WhatsApp o WhatsApp Business do gerente, a gente fez isso muito mais rápido, né? E depois a gente acabou levando para televisão também, a gente levou o Chama no Zap para filme sim, na TV aberta, né? Para dar essa visibilidade para o cliente ver que, ok, né? Estou entendendo o movimento de uma forma ampla. Então, passamos por isso também. Muito legal. E aí a gente entra naquele ponto. Pessoal, façam perguntas, coloca aqui nos comentários para a gente fazer aqui com a Ilka. Tem uma pergunta do Jorge que pergunta um pouquinho sobre a questão de governança interna. Qual é o desafio interno quando a gente, às vezes, não tem uma estrutura só de e-commerce apartada com loja física? Quem é que cuida desse tipo de movimento? Quem é que lidera isso? Como é que funciona? Coloca em coraçãozinho também se está curtindo do papo. Quem é que tá? Como é que você faz? Como é que é essa governança interna desse tipo de função e iniciativa que é multicanal? Como é que funciona na Via? Gente, olha, como a gente está falando de mover um exército, é a operação de loja que puxa muito, né? Então, quem tem canal físico vai saber bem disso, que assim, quem puxa a tropa são os líderes de operação de loja, porque a gente está falando de ser humano, a gente não está falando de apertar botão. Né? Então, o pessoal de operação de loja
tem que ter um papel fundamental de engajar, de falar vai dar certo, de tirar eventuais bloqueios. Então, nisso a gente teve aí dois padrinhos muito importantes, que são o diretor de operação de loja e um diretor de uma divisão em particular que começou puxando e depois foi para todas as outras regiões. E do lado do e-commerce, na verdade, assim, o e-commerce, ele foi muito mais do lado da informação, né? Do lado das campanhas, das ofertas, de começar a pensar, falar assim, não, peraí, agora eu tenho que fazer uma campanha, agora eu tenho que ter um pool de ofertas, que eu preciso não só desse pool de ofertas para o Google, para o Facebook, para o e-mail marketing, para o push do app. Eu tenho também um exército que eu também preciso pensar que ele é mais um canal. Então, então foi uma adaptação meio da empresa inteira, assim. Se eu for falar que assim, um negócio desse, para pegar do jeito que pegou, para mobilizar do jeito que mobilizou, não é uma área. Não é uma área. Então, assim, foi realmente assim, tem que ser uma coisa coordenada entre todos. O pessoal de tecnologia, que assim, parou e fez, o time do marketing que, assim, fez das tripas coração para virar todas as fanpages lá com crachazinho de vendedor, cover nova, o botão do WhatsApp. A gente tem uma coisa que eu não estou comentando aqui, que é toda uma inteligência de CRM também, para poder fomentar a base de clientes e gerar lead para os vendedores também por trás. Então, assim, a gente tem uma base gigante dentro da empresa, né? A Via Varejo tem uma carteira de clientes gigantesca. Acho que todo mundo aqui que está na live já comprou na Casas Bahia uma vez na vida. É impossível não ter comprado. Porque a gente tem praticamente a população economicamente ativa na nossa base. É muita gente e é muita história. Então, a gente carteirizou essa base. A gente manda essa base para os vendedores, vai no nível vendedor, e aí ele recebe, né, num sistema interno que a gente tem, e ele também faz um ativo, né? Ele liga para as pessoas, é o famoso telemarketing, né? Ele liga para as pessoas, faz um primeiro contato. Qual o critério para direcionar para os vendedores? São alguns critérios, né? Mas, assim, via de regra, para resumir muito, é o quanto ele ele tem ali de fidelidade com aquela filial. Olha, então você então, tá muito os melhores relacionado vendedores. Com a frequência de compra dele na filial. Não, a gente carteiriza a nossa base e devolve na mão do vendedor um grupo de clientes para ele abordar. E a gente já coloca na mão desse cliente para ele abordar com algum nível de informação. Essa pessoa já comprou tantas vezes na sua loja, essa pessoa não compra há tanto tempo na sua loja, a última coisa que a pessoa comprou na sua loja foi tal produto, e a próxima melhor oferta para essa pessoa comprar é tal produto. Então, com isso na mão, o vendedor faz uma abordagem mais certeira. E aí vai pro... Não, entendi, agora entendi. Você direciona isso para o público que compra naquela loja específico, para o gerente da loja. Eu fiz um teste, tá? No Casas Bahia. Então você conversa lá com o gerente da loja, o gerente da loja depois direciona para o vendedor que está na fila ali para atender, né? Esse é o modelo. Se qualquer um quiser chamar no Zap um vendedor, é isso que vai acontecer. Né? É isso que vai acontecer. Então, você entra agora no app da Casas Bahia, clica no Chama no Zap, você vai colocar seu CEP, em breve, daqui a pouco nem vai mais precisar dessa etapa do CEP, mas você coloca seu CEP, cai uma lista de lojas perto de você escolhe uma loja e chama no Zap. Quando cair, vai cair no gerente. E o gerente faz esse hub e ele distribui para o grupo de vendedores.
ele faz esse hub de distribuição, essa fila, né? Tem uma pergunta da Dani, nossa amiga Dani Squazzoni, perguntando como é que tá. Tá aqui a Dani, tá perguntando quanto isso já trouxe de resultado. Eu vi uma matéria sobre isso, mas conta pra gente assim, o quanto isso já trouxe de resultado com metade do total da força de vendedores, né? Ativas no WhatsApp, que você falou de 20 mil, vocês têm já 10 mil ativos. Quanto isso já trouxe de faturamento de resultado? Então, gente, os vendedores, eles abraçaram mesmo, não é brincadeira. A gente publicou o resultado agora, né? Então isso tá público, dá para falar de boa. A gente já está fazendo 70% só com o e-commerce, só não, né? Mas com o e-commerce e com 250 lojas abertas, a gente já está fazendo o que a gente fazia na operação full, quando você compara com a operação full da Via Varejo, no mesmo período do ano passado. E Uau. O vendedor e o Chama no Zap representa 20% disso já. Animal. Então, é bastante representativo. Os vendedores abraçaram mesmo. E a gente não está com os 20 mil operando, a gente está com 10 mil operando. Estão perguntando aqui se vocês usam alguma plataforma para controlar os contatos no WhatsApp. Qual que é a inteligência por trás? Na verdade, isso é interno. A gente desenvolveu. Então, a gente fez para essa... Então, assim, o Chama no Zap, ele tem duas abordagens. Ele tem essa abordagem do cliente, né, que acessa, ou pelas fanpages, ou pelo nosso aplicativo, pelo nosso e-commerce, e a outra abordagem que é a abordagem do CRM. Nesse caso da abordagem do CRM, a gente já tinha dentro de casa um aplicativo de comunicação com a força de vendas, que é o nosso aplicativo Eva, e a gente, por ali, também criou um MVP, também criou uma coisa super rápida, totalmente assim, né, para o time de TI, em uma semana, vai lá, faz, e a gente começou a carteirizar a base de clientes por vendedor e enviar essas informações que eu falei agora há pouco no vendedor. Isso tudo feito com o time interno, tanto o time de tecnologia quanto essa regra da carteirização CPF a CPF também pelo time de CRM. E aí tem uma outra pergunta não tenho uma dica de plataforma para dar, infelizmente, porque foi tudo interno. Mas, gente, eu tenho conhecido aqui algumas plataformas para você, não organizar a base de dados, mas para você dar na mão dessa força de vendas. Tem algumas bem baratas e bem acessíveis, de R$12 por mês, R$29,90, MLabs é uma delas, por exemplo, que você administra lá os seus perfis na sua... Isso é bem para micro clientes, micro vendedores e tudo mais, que você consegue ter lá uns cardzinhos para você fazer post no Instagram, para você fazer post para enviar para o WhatsApp, para você fazer edição, otimizar e gerenciar suas redes sociais, coisas bem bacanas já existem aí também no mercado para ajudar, para apoiar esses micro lojas aí que estão surgindo, né, micro vendedores aí que estão usando as redes sociais. Tem uma pergunta aqui também que é legal, você já comentou um pouquinho, mas como é que foi esse processo de capacitação do time? Se isso foi treinamento online, isso é legal a gente saber, o quanto isso foi de resultado. E depois aqui um pouco sobre os vendedores, se eles sentiram que houve impacto na conversão de venda em relação ao atendimento à distância versus físico. A gente já comentou aqui que teve um resultado muito, muito bom. Sobre o treinamento, assim, foi feito à distância? Foi tudo, rolou... tudo assim, né? Remoto? Foi tudo remoto, então, porque tudo isso surgiu no momento que a gente fechou 100% das lojas, né? Então, assim, realmente foi ali vamos colocar ali, a gente
Eu acho que fechamos a loja, como eu comentei, num sábado, e a partir desse momento estava todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, vendedor em casa, a empresa inteira em casa, mas ok, a gente está no escritório, a gente está habituado a isso, né? A gente já trabalha muito com tudo, muito, né? À distância e tudo tal, mas para vendedor foi um choque. E aí, imediatamente entrou no circuito esse time que eu comentei, que é um time de treinamento, que atua muito, assim, ombro a ombro, né, não literal, né, mas que atua muito junto do time das lojas. Então a gente tem esses consultores que eles assumem grupos de lojas, e aí a gente foi fazendo a várias mãos. Então o marketing desenhando essas boas práticas de abordagem, de mudança das fanpages, de mudanças do perfil do Whats, tudo isso foi feito remoto, 100% remoto. 100% remoto. E funcionou, né? E funcionou. Como você fala de uma organização muito grande, tem delays, né? Tem gente que faz mais rápido, tem gente que faz mais devagar. É ser humano, não é apertar botão. Mas, via de regra, tudo funcionou. E quais são os desafios para digitalizar essa outra metade, né? Incluir essa outra metade? O que você acha que são os maiores gargalos aí para que a gente tenha todo mundo engajado? Eu acho que assim, é um pouco perfil mesmo, né, Didi? Porque a gente sabe que tem vendas e vendas, né? Tem tipo de venda e tipo de venda. Então, vamos lá. Um cara que estava ali no balcão de telefonia, ele é um cara que já está mais conectado com tecnologia porque ele vende tecnologia, né? É um pouco do core ali. Uma pessoa que estava ali mais na área de imóveis, para dar o exemplo, não estou dizendo que é uma regra, tá? É um exemplo. Mas uma pessoa que está ali na área de imóveis e que está muito mais habituado a ter aquela venda de não, vem cá, vamos pegar a metragem da sua casa, vamos sentar aqui, serve um café, porque é uma compra mais que demanda mais tempo. Móveis é outra configuração ali, né? É outra jornada, é outro processo de decisão. Então, eventualmente, esse tipo de profissional não vai ter tanta facilidade, porque o modelo dele ali de operar é outro. Eu fiz um teste. De novo, é perfil. Então, eu fiz teste com cama, com uma cama perguntando se tinha, se não tinha, só para testar também. E a vendedora eu achei muito bacana que ela falou assim, tem esses modelos aqui, mas olha, realmente só vai demorar uns 26 dias para chegar. Mas sabe, bem humano, bem parceira, tipo, porque eu falei que eu queria para o aniversário específico que era no meio do mês. Então, e ela super, mas infelizmente essa aqui vai chegar só depois. Então aí entra no outro tópico da nossa conversa aqui sobre essa humanização, né, o digital. A gente sempre fala, putz, mas isso vai digitalizar, vou perder a emoção. Aí surgiu a onda dos chatbots, né, dos robôs e tal. E na verdade o robô a gente está fazendo, inclusive no WhatsApp, né, na reserva, não me lembro, na Tilibins, ele faz sempre uma primeira triagem, né, para você entender as necessidades e depois joga para os vendedores realmente ao vivo ali para te atender. Mas trouxe um calor, trouxe aquilo que a gente acredita, que eu acho que, para mim, no meu conceito de transformação digital, é o que é a verdadeira transformação digital, que é quando você deixa a tecnologia otimizar e trazer, fazer aquilo que você pode, que é a rotina que você pode automatizar, tudo que pode te tirar, te dar mais tempo, para o lado humano ser essa conexão mais empática, verdadeira, fazer aquilo que a gente faz bem como humanos, né? Usar nossa sensibilidade, nossa empatia ali, o nosso relacionamento, e é isso que a gente está vendo no WhatsApp, quando a gente está digitalizando esses vendedores, mas conectando ainda mais o nosso vendedor, o nosso cliente, desculpa. Aí você tá ouvindo? Tá. Ô, Didi, essa humanização, ela é assim, é algo que a gente mirou numa coisa e acertou em outra. A gente mirou numa coisa e acertou em outra, porque o que acaba acontecendo?
as pessoas elas acabam criando um laço com esse vendedor. Então, assim, a gente recebe vários relatos, as pessoas falando, nossa, você vai virar meu vendedor de estimação, porque você vai virar meu vendedor de estimação, porque agora eu não vou te abandonar nunca mais, eu só quero comprar com você. Porque o que acontece? Se você tem facilidade para comprar no e-commerce, o vendedor não vai te ajudar no processo de compra. Ele vai te ajudar na escolha do produto. Então, outro dia, teve um relato de uma profissional, colega nossa de mercado, que não tem nenhum problema com e-commerce, mas ela falou assim, eu não consegui escolher, era uma televisão, eu não consegui escolher. O vendedor foi crucial, porque ela queria falar com alguém. Gente, escolher uma televisão, se você não tem saco para entender, se você não tem paciência para entender, se você não gosta, cara, alguém resume aqui para mim, por favor? E foi isso que a vendedora fez. Então, quer melhor serviço do que você tá ali no e-commerce, de repente você chama no Zap, tira uma dúvida e fala, obrigado, era essa dúvida que eu tinha, legal, você me ajudou muito, e você segue a sua vida. Por outro lado, se você não tem familiaridade com e-commerce, outro motivo, você chama no Zap e aí você precisa de uma ajuda mais ponta a ponta. Então a gente está vendo de tudo. E essa coisa de vendedor de estimação não é um nem dois não, tá? Eu já vi muitos relatos de cliente, porque os clientes mandam vídeo para o vendedor quando o produto chega. Eles fazem isso, gente, é uma coisa impressionante. Eles mandam vídeo agradecendo, falando, ai, chegou, tudo bom, fulano, obrigado, tal. E tem isso, olha, agora eu não vou mais te largar, agora eu só vou comprar com você. Cria uma relação. Então a gente está muito feliz assim, de ter humanizado o e-commerce. Maravilhoso, vai ser o título do resumo dessa live. Vai ser... Vou ficar com o meu vendedor de estimação. Bárbaro, que é isso. E aí tem uma pergunta se isso prejudica, tem uma pergunta aqui perguntando se isso vai prejudicar o vendedor, mas eu não vejo nenhum caminho de como prejudica, isso cria fidelização, né? Então, a gente vai manter o modelo, né? Então é isso, mesmo com as lojas abertas, o vendedor, ele vai continuar atuando. Então, assim, a gente vai melhorando, né? A gente vai melhorando esse processo, a gente vai encontrando formas melhores, mas ele nunca mais vai deixar de fazer isso. Obviamente que é aquilo. O que vai acontecer quando a loja estiver aberta? Ele vai ter que ter outro esquema de trabalho, ele não vai estar falando no WhatsApp com o cliente parado na frente dele, obviamente, mas aí de novo, a gente vai aprender a fazer isso como a gente aprendeu a fazer esse modelo agora. Mas esses clientes que vão virar clientes de carteirinha aí, isso é legado para o vendedor, isso é a carteira de cliente dele. E isso é maravilhoso, isso é fidelização na veia. E aí a Maca Servino está perguntando se essa nova venda trouxe mais margem e se o mix vendido está sendo diferenciado. Gente, está acontecendo uma coisa tão interessante, porque os nossos vendedores, eles estão vendendo categorias de produto que eles não era tão comum. Né? Então eles estão vendendo fralda, eles estão vendendo o marketplace, eles estão vendendo moda, maquiagem, produto de academia, eles não estão vendendo só o core que tem nas lojas, então eles estão vendendo de tudo, então tá maravilhoso, eles estão assim, literalmente... Assim, expandiu, né? Expandiu totalmente. Eles estão vendendo literalmente de tudo. E eles estão vendendo, sim, muito, muito móvel. Eu falei de móvel, mas está vendendo muito móvel. Pois mesmo que, por exemplo, necessita de uma venda bastante consultiva, né? Eles estão vendendo muito móvel. Então, um vendedor que na loja o papel dele era ficar ali no balcão de telefonia, ele não transitava na loja,
Ele agora tá vendendo colchão, entendeu? Tá vendendo pneu, tá vendendo boneca, tá vendendo tudo. Essa expansão de categoria tá incrível. Porque é isso, porque você concorda que assim, uma coisa puxa a outra? Se eu tô ali no WhatsApp conversando com alguém, ela começou a falar comigo por uma televisão. De repente, gente, eu tô lá no sabão em pó já tô na boneca, já tô no travesseiro, já tô no liquidificador. Então, tá muito interessante. Então, me lembrou o famoso caso da Zappos, que é uma loja de sapatos, que passou a vender, inclusive, até pizza, né? Porque o atendimento e o relacionamento é tão forte que eles ligavam para lá, os clientes ligavam só para ficar conversando com o atendente, e que ele resolvia todas as dores e os problemas dele, inclusive pedir pizza, né? Imagina. Você começa a ser um vendedor de tudo. Então, como a margem é o e-commerce, né? Essa venda ela é do e-commerce. Então, a margem é a mesma margem do e-commerce. Muito bom. E o que a gente está terminando aqui, 5 minutos finais. Pessoal, também se tiver alguma pergunta aí final, mas o Instagram acaba bem no momento que a gente vai que dá uma horinha certa. Então, quer deixar algum recado final? Eu quero te agradecer muito. Acho que a gente ajudou muito aí a abrir a cabeça, a desvendar um pouquinho de como acontece essa operação e o quão simples pode ser, né? Porque a gente às vezes fica pensando em coisas muito complexas e você vê o digital, você usar os seus assets, né? Usar os seus ativos internos, juntar tudo, conectar e falar, tá, o que eu tenho de melhor? Para mim essa é a grande provocação dessa transformação e da pandemia está trazendo para a gente. Como é que eu uso aquilo que eu tenho, os meus recursos internos, juntando Lé com Cré e que caldo que isso dá? E esse vendedor, que é o que você falou, era para fazer uma venda no WhatsApp e acabou juntando para outra coisa que é um atendimento muito mais humanizado, uma fidelização muito maior, ampliou muito mais o mix, então acabou acertando em outras tantas coisas. Só tenho a te agradecer, foi incrível, uma das minhas grandes amigas e tenho uma grande admiração aí pelo seu trabalho, por toda a sua carreira de transformação. Ai, obrigado, amor. Eu que agradeço pelo espaço, adoro bater papo, adoro contar as histórias que a gente constrói lá a muitas mãos, com muito suor de muita gente. E uma dica que eu dou para quem tiver curiosidade dá uma olhada no TED. Chama no Zap. Não, isso, baixa o aplicativo e chama no Zap. Mas dá uma olhada no TED da Carol Dweck, que ela conta um pouco sobre o livro dela, o Mindset, porque esse tipo de coisa só aparece quando a gente está com um mindset de crescimento ligado. Pode ser que você nem tinha conhecimento desse termo, mas acho que vale a dica. Carol Dweck, livro Mindset, tem um TED sobre isso. Maravilhoso, é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada a quem esteve aqui. Nossas amigas queridas ali mandando mensagens. Valeu. Depois eu vou fazer um resumo. Vai ficar 24 horas aqui no Stories e eu também depois publico no YouTube e faço um resuminho para todo mundo, para quem não conseguiu estar hoje aqui. Valeu, beijos. Uma hora de yuca congelada. Uma hora de yuca congelada.